continuando, vamos responder algumas perguntas dos nossos colegas que fizeram online. Bom, a primeira pergunta é, conforme exposto, a máquina deve ser, então, o autopulse, né, aqueles aparelhos para compressão torácica, não mostrou superioridade. Aí ele queria saber se nem inferioridade e se o médico pode utilizar ou não. Então, foi isso. Ele não mostrou superioridade à compressão torácica manual. Muito bem. Inferioridade não teve, mas indicação de uso rotineiro não tem. Portanto, o médico não deve utilizar o aparelho, ou seja, o autopulse, outros dispositivos. Porque o que se viu é que, quando se utiliza a compressão através dos aparelhos, atrasou todo o atendimento da equipe. Para os outros, né, tanto para a medicação, para a ventilação, para a desfibrilação. Então, isso tem que ser muito treinado e, por enquanto, não existe uma evidência rotineira de utilizar. Ok? Próxima pergunta. A dose de adrenalina por via endotraqueal é quantas vezes maior que a dose venosa? Muito bem, essa dose geralmente endotraqueal, que hoje em dia raramente a gente utiliza, mas em algumas situações pode ser necessário, é de 5 a 10 vezes a dose venosa. Você pode repetir quando usar adenosina, além da bradiarritmia instável, aqui eu vou chamar a atenção. A adenosina não é para bradiarritmia. Bradiarritmia instável é atropina. Cuidado. A adenosina é para taquiarritmia e estável, QRS largo, podendo fazer diferencial de TAC supra com aberrância e TV monomórfica sustentada, e QRS estreito, regular, estável, como algoritmo padronizado. Então, cuidado. Atropina, que é para bradiarritmia instável e que foi retirada da parada por AESP e assistolia. Ok? Cuidado que os ASA aí mudam totalmente os algoritmos. E aí pediu para repetir alternativas de outras questões. Aí eu sugiro que vocês voltem no vídeo para avaliar essas alternativas das questões, porque agora não dá para a gente voltar nas questões. Então, dúvidas respondidas, vamos para o próximo passo do nosso treinamento intensivo em cardiologia. Então, vamos começar a próxima aula, que é sobre valvopatias. Bom, as valvopatias é qualquer doença que leva ao prejuízo ou à função do aparato valvar. Aqui demonstrado primeiramente uma estenose, então a válvula, e aqui mostrando um estreitamento, um prejuízo na abertura do aparato valvar, e aqui a insuficiência, ou seja, é um prejuízo no fechamento. Isso é importante a gente saber na hora de classificar para saber direção de fluxo. Tá? Prejuízo de fechamento é quando eu tenho insuficiência, regurgitação. Prejuízo de abertura é o que? É anterógrado, fluxo anterógrado. Tá? Mostrando então aí a válvula com insuficiência, na hora que fecha, regurgita, reflui. Aqui é bem interessante, está mostrando esse desenho dinâmico, né, o fluxo do sangue, então, passando por todas as câmaras. Começando, então, da veia cava superior, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, artéria pulmonar, todo o pulmão, e aí vem as artérias pulmonares, veias pulmonares, capilar pulmonar, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, então aorta e circulação sistêmica. Isso eu tenho que ter na minha cabeça, porque é a direção desse fluxo, e aí, como eu comentei, as deficiências, os prejuízos das válvulas com
estenose ou insuficiência, é que vão nos mostrar qual câmara que vai estar acometida, através do conhecimento da direção desse fluxo. E aí nós temos tudo que reflui, principalmente do coração esquerdo, vai ter que ir para o pulmão primeiro, então eu vou ter congestão pulmonar. Quando é do coração direito, é congestão sistêmica. E tudo que tem dificuldade em sair, então é para frente, do coração esquerdo é a aorta, então é baixo débito cardíaco. Ok? E com isso, nós vamos entender o que o nosso paciente está sofrendo quando ele tem congestão ou quando ele tem sinais e sintomas de baixo débito cardíaco. Vamos começar aqui. Então, os nossos sintomas de congestão, então tudo que reflui, vão ser principalmente a nível pulmonar, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, fadiga, anorexia, náuseas e vômitos. Então, são sintomas de congestão que eu tenho que perguntar para o meu paciente valvopata com as insuficiências. E sinais de congestão. Então, nós temos todo esse excesso de líquido, portanto, estase jugular, hepatomegalia, edema periférico, ascite, refluxo hepato-jugular, estertores crepitantes, derrame pleural, sopros de insuficiência mitral ou insuficiência tricúspide, lembrando então das regurgitações pulmonares e regurgitações. Então, à direita para o sistema venoso. E terceira bulha, porque tudo que regurgita uma hora vai dilatando e nessa regurgitação e dilatação leva a terceira bulha cardíaca. E aqui os sinais e sintomas de baixo débito cardíaco. Então, dispneia, fadiga, astenia, ansiedade, sonolência, agitação, oligúria e síncope, ou seja, perda de consciência, e os sinais palidez, hipotermia, hipoperfusão, pulsos filiformes, fracos, cianose periférica, hipotensão arterial e PA convergente. Tá? Tudo isso é importante na hora de examinar esses pacientes para facilitar a compreensão da valvopatia em termos de fluxos. Começando, quando eu falo de valvopatia e eu penso em etiologia, eu não posso esquecer a principal etiologia das valvopatias no nosso país, que é a febre reumática. Lembrando que a febre reumática ela é causada por Streptococcus hemolítico do tipo A, em que, depois de uma infecção de orofaringe comum, 10 a 20 dias depois, eu posso ter um surto de febre reumática. E a febre reumática, ela pode ter acometimento articular, então aqui representado pela articulação de joelho, que são as artrites, né, através de dor, artralgias, cardite, então o acometimento no coração, e aí ela pode acometer tanto o músculo quanto as próprias válvulas, os aparatos valvares, e dar então o prejuízo, as doenças, as valvopatias. Tá? E a coreia a nível do sistema nervoso central. Então é importante, toda vez que eu vou avaliar um valvopata, eu perguntar na idade de criança e adolescente se ele teve muitas infecções, principalmente recorrentes, de orofaringe, mais de 4 ao ano, e complicações após isso para pensar nessa principal etiologia de valvopatia. Então, faz parte de anamnese das valvopatias a pesquisa de febre reumática. Lembrando que, a maioria das vezes, a febre reumática, aquele surto após a infecção de orofaringe, ele se manifesta quase 70% como artrite, então são as artralgias. Cardite já é menos que 50%, né, em torno de 45%, e a coreia menos frequente ainda, em torno de 14%. Essa frase é muito importante para a gente saber o estrago da febre reumática no coração.
A febre reumática, ela lambe as articulações e morde o coração. Ou seja, então o mais grave são as cardites. São as doenças a nível de válvulas. Elas destroem literalmente as válvulas cardíacas. Olha lá. Que também pode ter acometimento do miocárdio, como uma miocardite, mas geralmente na cardite reumática, a agressão do miocárdio, ou seja, a miocardite, ela regride sem sequelas, mas a valvopatia persiste e se torna sequelar com as disfunções do aparato valvar. Para eu fazer uma anamnese, são as perguntas tais quais sinais e sintomas de congestão e baixo débito, de acordo com o fluxo cardíaco, como eu falei previamente. E no exame físico eu tenho que lembrar da ausculta dos focos cardíacos. Então aqui lembrando vocês, depois do ângulo de Louis, segundo, terceiro, quarto, quinto espaços intercostais. Segundo espaço intercostal, à direita, foco aórtico, à esquerda, foco pulmonar. Quarto espaço intercostal, próximo à borda external esquerda, foco tricuspídeo. E quinto espaço intercostal, no ápex cardíaco mitral, foco mitral. Então, aqui dessa forma, mostrando a disposição das válvulas, por isso que são essas regiões para melhor ausculta, ok? Bom, então vamos começar. A primeira valvopatia é a mais frequente no nosso país, é a estenose mitral. Lembrando, então, como eu já chamei a atenção etiológica, a etiologia principal da estenose mitral é a febre reumática. E por isso que a sua anamnese tem que conter essa avaliação de febre reumática quando é criança e até adolescência, que geralmente é o primeiro surto de febre reumática. Mas é claro que também nós temos as doenças congênitas, doenças autoimunes, tais quais o lúpus, calcificação, artrite reumatoide, carcinomatose, tem que pensar nas outras todas. No entanto, a principal no nosso país é a febre reumática. E aqui nós mostramos anatomopatológico ao lado da estenose mitral, ou seja, essa dificuldade da abertura da válvula mitral. Em termos de fisiopatologia, olhem, esse desenho é muito bem ilustrativo. Nós temos primeiro o fluxo do coração, aqui normal, então do átrio esquerdo abre a válvula mitral e enche o ventrículo esquerdo durante a diástole, que é o enchimento da cavidade esquerda, né, do ventrículo esquerdo. E quando nós temos uma estenose mitral, percebam que o átrio cresce porque excede a quantidade de líquido, visto que a saída para o ventrículo esquerdo é prejudicada. Então é assim mesmo, como se fosse uma torneira com dificuldade de sair água, que é o que nós encontramos na estenose mitral. E desta forma, o que eu tenho? Aumento da pressão intracavitária do átrio esquerdo, com consequente dilatação do átrio esquerdo, e dessa forma a doença na válvula mitral vai repercutir aonde? No pulmão, com congestão pulmonar. Além disso, esse sangue extasiado vai levar à formação de trombos, embolias e também arritmias. E a principal, quando eu perco a função do átrio esquerdo, é fibrilação atrial. Então, percebam que eu entendendo a fisiopatologia, eu já percebo vários sinais, sintomas, consequências, complicações. O ventrículo esquerdo, tal qual no desenho acima, ele é poupado. Eu não tenho mecanismo adaptativo nessa situação, ele só está enchendo menos. Consequentemente, cada vez enchendo menos, ele vai dar baixo débito, mas isso a longo prazo. E o que eu tenho, então, como consequência imediata é hipertensão pulmonar, por congestão pulmonar. E dessa forma, se eu tenho hipertensão pulmonar, hipertensão da artéria pulmonar, vai se refletir com insuficiência cardíaca direita ao longo do seu desenvolvimento. E aqui mostrando então, olhem que interessante nesse anatomopatológico, que na estenose mitral realmente o ventrículo esquerdo é totalmente normal. No entanto, o átrio esquerdo é gigante, dilatado.
Em termos da ausculta de sopro na estenose mitral, primeiro o adequado é eu me posicionar quanto ao ciclo cardíaco. Se a abertura da válvula mitral, ela mostra o início da diástole, que é o enchimento do VE, né, dos ventrículos, tanto mitral, então à direita da tricúspide para o VD, se é diástole, então é segunda fase, é depois da B2. Então, B1, B2, intervalo sístole, B2 para a próxima B1, intervalo diástole. Então, eu tenho que auscultar problemas, ruídos na diástole. Então, é isso que eu vou auscultar. Um ruflar, né, o ruflar diastólico, que ele é mais rude, né, e também nesse momento é baixa frequência, por isso que é ruflar, né, é um som de baixa frequência, porque a pressão no ventrículo é muito maior que a do átrio. Então eu não tenho tanta diferença de pressão, visto que é diástole. Então eu tenho que fazer a pressão do ventrículo agora está reduzida para que o sangue saia de onde eu tenho maior pressão para menor pressão. Então, é um fluxo anterógrado, tá? Então, são de baixas pressões. Então, é um ruflar e é lógico que no finalzinho a gente sabe que o átrio, ele tem aquela contração a mais no final, chamado de reforço pré-sistólico, para ajudar no final da diástole em termos de quantidade de volume. E por isso, eu posso ter esse ruflar aumentando um pouquinho antes de começar a próxima B1, que é o sopro do ruflar com reforço pré-sistólico. Mas sempre lembrando, é tudo na diástole, nada na sístole. A B1, ela pode ser hiperfonese até por causa, esse ruflar sistólico, a força que o átrio vai fazer contra essa estenose tem que ser maior, e com isso a B1 fica hiperfonética, porque aí o volume passa com maior pressão, os folhetos não são flexíveis pela estenose. E lembrando que a característica do sopro é o ruflar diastólico com reforço pré-sistólico. Lembrando que no átrio, então, ele irradia para a axila e borda external esquerda. Tá? A B2, teoricamente, o que eu tenho é um componente pulmonar muitas vezes maior do que da aorta. Porque lembre, então a P2 é maior do que a 2, porque se eu tenho congestão pulmonar, eu vou refletir insuficiência cardíaca direita pela hipertensão pulmonar. E não na parte de aorta e ventrículo esquerdo. Quando eu penso na fisiopatologia da estenose mitral, em termos de consequência, insuficiência cardíaca direita no futuro. Ok? Então, o sopro, o interessante do sopro da estenose mitral, esse ruflar diastólico, é ele que vai aumentando com a gravidade da doença, ou seja, com a gravidade da estenose. E o reforço pré-sistólico, às vezes, ele não é ouvido no início e depois ele vai aumentando. E aí ele acaba se unindo ao ruflar e fica constante. Então, no início, quando é uma estenose mitral leve, aqui mostrada mild, é aquele que eu escuto direitinho o ruflar e depois eu ausculto o reforço pré-sistólico. Quando ela vai ficando moderada, eu ausculto um pouquinho mais o ruflar diastólico e depois eu ausculto o reforço pré-sistólico. Quando está grave, um se mistura com o outro. Então, é tudo ruflar diastólico e reforço pré-sistólico, sem muita diferenciação de um para com o outro durante a ausculta da diástole. É sempre bom palpar o pulso ao mesmo tempo para perceber que é ciclo na parte de diástole e não sístole, porque aí eu não vou estar palpando o pulso, eu só palpo o pulso concomitante simultaneamente na sístole. Em termos de eletrocardiograma na estenose mitral, então, lembrem, se eu tenho dilatação e sobrecarga atrial esquerda, o que eu tenho que ver representado dilatado no eletro é o átrio esquerdo. Aqui, pelos critérios de Morris, né? Sobrecarga atrial esquerda, classificado, então, por essa onda bifásica, positiva, negativa, sendo que, como tem aumento do átrio esquerdo, então a negativa é maior que a fase positiva. E dessa forma, eu tenho o índice de Morris no eletrocardiograma. Lembrando que a onda P, ela tem um componente inicial do átrio direito e depois do átrio esquerdo. Então, se o átrio esquerdo cresce, ela vai alargando a base
e depois ficando negativa, mostrando então o índice de Morris, tá? Bem demonstrado aqui. Radiografia de tórax, então tem que procurar também aumento de átrio esquerdo. Percebam aqui nessa figura, está bem ilustrado aonde está o átrio esquerdo. O átrio esquerdo ele fica posterior. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é isso daqui, olha. A carina alargada, que é o sinal da bailarina. Então, a carina alargada. E aqui mostrando esse segundo arco médio abaulado também. É interessante que a foto em perfil mostra o átrio esquerdo grande comprimindo o esôfago. Aqui é um esôfago contrastado. Então, quem está adjacente ao esôfago é o átrio esquerdo. E se o átrio esquerdo cresce, ele pode comprimir o esôfago. Tá? A cefalização de trama pulmonar, lembrando da hipertensão venosa pulmonar, também pode ser vista. E percebam que muitas vezes, e na maioria das vezes, a área cardíaca ainda está normal, porque o VE e VD estão normais. O que altera é átrio. O diagnóstico pelo ecocardiograma, aqui então representada a válvula mitral, no ecocardiograma, como a gente avalia no exame, e o que eu tenho que ver é essa classificação aqui, em termos de achados ecocardiográficos, que vão me mostrar a área valvar mitral. Tá? As áreas valvares mitrais geralmente são acima de 2 centímetros quadrados de área valvar. Quando eu tenho uma área valvar em torno de 2 a 1,5, eu já tenho aqui é representado uma estenose dita mild, que é leve. De 1,5 até 1 é uma estenose moderada. Abaixo de 1 centímetro de área valvar é grave. Tá? Também eu tenho gradientes. Então, lembrem que o gradiente é muito pequeno entre o átrio e o ventrículo, porque é diástole. Então, eu quero que o sangue desça para encher o ventrículo. Então, quando eu tenho gradiente pequeno, ainda é leve a doença. Quando o gradiente vai aumentando e esse gradiente médio de pressão vai chegando a 10 ou maior que 10 milímetros de mercúrio, isso já é uma estenose dita grave. Além disso, nós temos a medida da artéria pulmonar, lembrando que ela vai levar à hipertensão pulmonar. A mesma coisa. Quando eu tenho a pressão sistólica da artéria pulmonar menor que 30 milímetros de mercúrio, é uma doença leve, discreta. Quando é acima de 50 milímetros de mercúrio, já é uma doença grave. Então, quando eu tenho pressão gradiente médio maior que 10, pressão de artéria pulmonar maior que 50, a área valvar é menor que 1, visto que tudo é uma doença de estenose mitral grave. O tratamento dessa forma, o diagnóstico, então, ausculta, sinais e sintomas, eletroradiografia de tórax e ecocardiograma para fechar o diagnóstico, para me dar esses valores e eu classificar. Em termos de tratamento, o que eu tenho que fazer? Medidas clínicas, eu vou controlar as consequências, a congestão pulmonar principalmente. Controle da congestão pulmonar com diurético terapia. E se eu tenho dilatação do átrio esquerdo, eu vou ter arritmias, a principal é a fibrilação atrial. Dessa forma, eu vou fazer o controle da fibrilação atrial com medicações tais beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, para controlar a frequência da fibrilação atrial, ou tentativa de cardioversão elétrica quando instável e química, se possível, através de antiarrítmicos. E, desta forma, esses pacientes precisam de uma anticoagulação contínua para que eu possa evitar, então, aqueles fenômenos tromboembólicos pela estase de sangue no átrio esquerdo dilatado. Em termos de tratamento percutâneo por catéter, né, através da cateterização percutânea, nós hoje em dia temos a valvoplastia por balão. No entanto, eu só vou fazer esse tratamento quando os critérios do ecocardiograma, através do score de Wilkins, me favorecer. E o cirúrgico, a cirurgia pode ser uma comissurotomia,
em que eu vou fazer apenas a abertura daquela válvula nativa, ou trocar essa válvula colocando uma prótese, que pode ser uma prótese biológica ou uma prótese metálica. Tá? Então, são esses tratamentos. Vamos entender o percutâneo através desse score ecocardiográfico de Wilkins. Esse score ecocardiográfico, ele avalia, então, rigidez da válvula, espessura, quantidade de calcificação e avalia como está o aparato subvalvar. E ele dá pontos, então é score, pontuação, de 1 a 4 para cada um desses itens. 1 é quando está tudo bem e 4 quando está muito grave. E dessa forma, quando eu faço a quantificação desse score, e eu tenho um score de Wilkins maior que 8 pontos, é pouco provável que a valvoplastia por balão tenha sucesso. Ou seja, eu tenho mais risco do que benefício. Agora, se ele for menor que 8, então a valvoplastia por balão tem mais benefício que risco e dessa forma está indicada. Vamos agora para a insuficiência mitral. A insuficiência mitral, eu tenho também sobrecarga do átrio esquerdo, mas agora não por aumento de pressão e por regurgitação, ou seja, refluxo. Aqui também demonstrado a regurgitação, a quantidade de sangue do ventrículo esquerdo durante a sístole, quando vai fechar a válvula mitral para que a aorta abre e tenha sístole, o sangue do ventrículo esquerdo volta para o átrio esquerdo, ou seja, regurgita. Portanto, eu também tenho na fisiopatologia da insuficiência mitral, não só sobrecarga do átrio esquerdo, mas sempre tem muito volume no ventrículo esquerdo, fazendo então uma adaptação desse ventrículo e dessa forma uma sobrecarga ventricular esquerda concomitante à sobrecarga atrial esquerda. E é lógico, de arritmia, sempre que atinge átrio esquerdo, eu tenho que pensar em fibrilação atrial. Em termos de etiologia, a principal causa de insuficiência mitral é o prolapso de válvula mitral. Claro que seguida pela doença reumática, porque a doença reumática ela tanto pode causar estenose quanto insuficiência. A endocardite, que é a infecção e o acometimento por bacteremia, também é frequente, mas hoje em dia, com a orientação para profilaxia, já diminuiu bastante. É muito mais comum, principalmente em pacientes de alto risco, que a gente fala para as bacteremias. A ruptura da cordoalha tendínea, que fica abaixo ali no músculo papilar, muito frequente, é como uma complicação de isquemia, ou seja, de síndrome coronária aguda. Então, também é mais complicação. E a insuficiência mitral, ela pode ser, então, primária, por um acometimento direto do aparato valvar, ou secundária, quando se tem uma dilatação do ventrículo esquerdo, e dessa forma, as cúspides da válvula também se afastam. Então, é secundária. É o que a gente vê mais frequente, sopro de insuficiência mitral em paciente com insuficiência cardíaca, secundária à dilatação do VE, e não por doença da válvula. E isso é importante saber, por quê? Porque eu não vou trocar a válvula se não é ela que está doente. Na verdade, a doença é do ventrículo, secundária à insuficiência cardíaca. O sopro, então, da insuficiência mitral, se está ocorrendo na sístole, eu palpo o pulso e percebo, no mesmo momento que eu estou escutando, eu estou palpando o pulso, é sístole, é quando o sangue está sendo ejetado, então, na aorta e para toda a circulação, é entre B1 e B2. Então, é um sopro sistólico. E dessa forma, ele pode abafar a primeira bulha. Portanto, que uma característica importante é a B1 diminuída. Como o ventrículo ele tenta dilatar, ele sobrecarrega, então ele hipertrofia e depois dilata, como mecanismo adaptativo, então a válvula aórtica ela pode fechar precocemente nesse desdobramento aí da segunda bolha. Tá? O sopro na insuficiência mitral é um sopro, então, toda vez sopro de
da parte esquerda do coração, quando eu aumento pressões de enchimento, eu diminuo esse sopro. Tá? Então, quando eu aumento resistência periférica, pressões de enchimento para o ventrículo esquerdo, eu diminuo as diferenças de pressão, então eu diminuo o sopro da insuficiência mitral. Tá? E o prolapso de válvula mitral é muito comum dar um estalido de abertura dessa cúspide prolapsada. Então, eu começo o sopro e logo depois eu escuto um clique de estalido de abertura da válvula prolapsada. O eletrocardiograma também, principalmente, eu vejo a dilatação do átrio esquerdo, o alargamento da base e índice de Morris, sobrecarga atrial esquerda. Mas também percebam que eu posso ver sobrecarga de ventrículo esquerdo, R's amplos em V5 e V6 e S's em V2 e em V3. Tá? Ou seja, não só o átrio esquerdo, mas também o ventrículo já começa a ter alterações. E aqui melhor demonstradas o R amplo em V5 e V6 e o S de V2 e V3. A radiografia de tórax, então, além do aumento do átrio esquerdo, olha lá, essa segunda porção do arco aórtico, o sinal da bailarina, com um aumento da carina, né, o largamento do ângulo da carina, da traqueia, e também aumento do VE, dilatação do VE, aqui é a seta vermelha representada. Tá? Então, nós temos isso daqui. Primeiramente, a gente tem átrio, vai se dilatando, e o V ainda normal. Depois eu tenho átrios muito grandes, e quando o átrio dilatou totalmente, aí o ventrículo esquerdo também começa a dilatar. Tá? Então, átrio esquerdo gigante é sempre numa fase crônica, claro, com as consequências de congestão e edema pulmonar, aumento do VE com a cardiomegalia, como mostramos previamente. O ecocardiograma faz o diagnóstico, mostrando não só a alteração, ou seja, a regurgitação e o não fechamento adequado, mas também a intensidade dessa regurgitação. Percebam, então, aqui através da cor, o Doppler, né, do ecocardiograma nos mostra a intensidade desse refluxo. Vejam, o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo na cor amarela é um refluxo, é uma regurgitação discreta. Isso mostra menos de 20% de jato regurgitante. Na cor rosa já é uma regurgitação moderada, que é entre 20% e 40%. E na cor azul já é uma regurgitação dita acentuada, ou seja, mais de 40% de sangue de jato regurgitativo. É através da coloração pelo Doppler é que a gente consegue definir isso e classificar, e dessa forma classifica a insuficiência mitral em discreta, moderada e grave. O tratamento clínico, então, como eu já tenho as consequências a nível de ventrículo esquerdo e seus mecanismos adaptativos de sobrecarga e consequente dilatação ventricular esquerdo, então eu vou tratar esse remodelamento ventricular com inibidor da ECA ou BRA. O diurético sempre, porque tem congestão pulmonar, então eu tenho que ajudar nessa congestão pulmonar. Arritmia atrial, fibrilação atrial crônica, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, controle de frequência da arritmia e anticoagulação para evitar os eventos tromboembólicos. Tratar, então, a insuficiência cardíaca, quando já dilatada, eu também tenho que deixar beta-bloqueador e antagonista da espironolactona, de uso crônico, independente, né, eu tenho que avaliar a sintomatologia, classe funcional, ou seja, tratar insuficiência cardíaca, medicações semelhantes. E, além disso, eu tenho que pensar em, quando eu já tenho insuficiência importante, dilatação, também eu tenho que pensar em profilaxia, ou seja, evitar mais lesão ainda nessa válvula, que é a endocardite infecciosa. Em termos de tratamento cirúrgico, vamos lá. Geralmente, a gente espera o paciente ter sintomas, e é por isso que eu comentei previamente sobre os sinais e sintomas, principalmente congestivos e de baixo débito. E os pacientes sintomáticos é quando eu tenho um fluxo regurgitativo de moderado a grave. Ou seja,
Nessas situações, aí os mecanismos adaptativos do ventrículo começam a passar da sobrecarga para a dilatação e eu evoluo para a dilatação ventricular esquerda e disfunção, ou seja, redução do débito cardíaco. Então, quando eu tenho sintoma, mais dilatação ventricular esquerda e débito cardíaco reduzido com diminuição da função ventricular esquerda, está na hora de tratar para isso não progredir e evoluir para uma dilatação importante. Nós podemos fazer esse tratamento cirúrgico só com plastia, quando possível, tentando manter a válvula nativa, ou trocar por prótese, tanto biológica quanto mecânica, como falada previamente. A maioria das vezes se faz realmente a troca, porque já chega num momento de muita alteração para fazer só a plastia, mas isso o cirurgião que avalia no momento que ele abre, ou seja, intracardíaco, intraoperatório. Outra patologia de valvopatia é a estenose aórtica. A estenose aórtica, a principal etiologia é a degenerativa, ou seja, pela idade acima de 60 anos de idade. Então, vai degenerando. Mas também temos a reumática, lembrando sempre que a reumática acomete mais a mitral, mas pode ter um acometimento mitro-aórtico, que é a segunda causa, e a válvula aórtica bicúspide congênita. A reumática, quando acomete a válvula aórtica, ela pode dar não somente estenose aórtica, mas também insuficiência aórtica. Vamos avaliar como que é essa fisiopatologia da estenose aórtica, que é uma restrição à saída do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, aqui o LV, o ventrículo esquerdo, que seria a pressão V1, passando então pela válvula aórtica estenosada para atingir a aorta na pressão V2. Então, o que acontece? Como eu tenho uma restrição à saída, o sangue vai ficando na cavidade ventricular esquerda, levando a uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, primeiramente em pressão, e dessa forma o mecanismo adaptativo é a hipertrofia ventricular esquerda. Essa hipertrofia ventricular esquerda leva ao que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica, que é o déficit de relaxamento do VE durante a diástole, devido às altas pressões de enchimento ventricular. Com isso, nós temos retrogradamente sinais e sintomas de congestão pulmonar e aumento da pressão a nível de hipertensão pulmonar. A própria hipertrofia, ou seja, o músculo hipertrofiado, ele leva a um maior consumo de oxigênio, o que reduz a oferta de oxigênio para o miocárdio. Isso pode levar até angina, por deficiência entre oferta e consumo de oxigênio, desequilíbrio. Além disso, como cada vez, por causa da estenose, mais sangue fica no ventrículo e menos sangue sai, então eu tenho um baixo volume ejetado. Se é um baixo volume ejetado, baixo débito cardíaco, sinais e sintomas de baixo débito cardíaco. E com isso, sinais e sintomas de baixo débito cardíaco, eu posso ter desmaio, hipofluxo cerebral, síncope. Portanto, a tríade síncope, angina e dispneia é uma tríade frequente na estenose aórtica grave e tem que chamar a atenção porque isso aumenta a mortalidade. E quando um paciente apresenta essa tríade, tem indicação cirúrgica pelo alto risco de morte súbita cardíaca. O sopro na estenose aórtica. Então, lembrando, a estenose aórtica está no momento da sístole, ejeção de sangue. Se é sístole, se é ejeção de sangue, então é um sopro sistólico. E é um sopro, então, que tem dificuldade em sair. Então, é um sopro rude, é um sopro em crescendo e decrescendo em diamante aqui representado. A B1, ela está normal, não tem alteração. O que a gente vê é pela própria sobrecarga do VE retrogradamente, ou seja, a hipertrofia ventricular esquerda, aumenta a pressão no átrio esquerdo, fazendo então eu ter B4, né, para esse reforço atrial esquerdo.
né, pré-sistólico. Então, muitas vezes eu tenho mais um ruído aí, que além desse ruído de fechamento das válvulas, eu tenho esse reforço B4, pela hipertrofia ventricular esquerdo. Então, lembrem que B4 é comum quando eu tenho estenose aórtica. O sopro é um sopro, então, meso, né, no meio da sístole, mesosistólico, que é onde que eu ausculto mais, porque aí eu vou tendo, então, as diferenças de pressão de um lado para o outro. É um sopro, então, rude. Esse sopro, ele vai aumentar toda vez que eu aumento a resistência periférica, porque ele vai tentar vencer essa resistência. Então, aumenta com o agachamento. E quando eu tenho o aumento dessa resistência periférica se refletindo diretamente no ventrículo esquerdo com o aumento da valsalva, aí o sopro diminui porque a resistência é muito alta para ele. E ele se irradia, então, se é estenose aórtica, ele se irradia para a fúrcula e carótidas. O eletro na estenose aórtica, então eu tenho que pensar nas alterações ventriculares esquerdas, de sobrecarga ventricular esquerda, tais quais aqui representadas. A radiografia de tórax. O ventrículo esquerdo, ele pode ser numa fase inicial até normal, que ainda está na fase adaptativa. Depois eu vou vendo ele hipertrofiado, e aqui o hipertrofiado na radiografia de tórax é representado por esse arco arredondado, até uma calcificação na aorta aqui também presente, e um aumento da trama pulmonar pela hipertensão pulmonar secundária à congestão pulmonar. São as características principais. Em termos de diagnóstico, é claro que o ecocardiograma é fundamental, mas o cateterismo cardíaco, ele me mostra o valor exato da pressão no ventrículo esquerdo e o valor exato na pressão na aorta. E aí eu tenho um gradiente, ou seja, diferença de pressão entre ventrículo esquerdo e aorta. Quando esse gradiente é muito alto, ou seja, as diferenças de pressões são muito altas, isso tem repercussão importante, por isso tem que ter intervenção imediata. Quando esses gradientes são pequenos, mostra que essa estenose aórtica, ela não é tão grave, porque a diferença de pressão de gradiente é pequena, tem pouca repercussão hemodinâmica. Muitas vezes você retarda um pouco até o tratamento, mas deve ser feito, claro, mas às vezes num segundo momento. Então, aqui representado pelas setas, o gradiente, ou seja, o valor de pressão no ventrículo esquerdo, o valor de pressão na aorta, e esse gradiente aqui classificando, então, a estenose aórtica. Quando esse gradiente, essa diferença de pressão aorta-ventrículo, é até 30 milímetros de mercúrio, a estenose aórtica é discreta. Por quê? Porque não é para existir esse gradiente para facilitar a sístole. Se existe é porque tem dificuldade na saída. Se é de 30 a 50 milímetros de mercúrio, é moderada. E se é acima de 50 milímetros de mercúrio, é grave. O tratamento, então, clínico, eu já chamei atenção, cuidado. Cuidado porque eu tenho congestão e baixo débito na estenose aórtica. Então, eu não posso utilizar muito vasodilatador, porque eu já tenho um baixo débito da própria fisiopatologia da doença. Se eu uso muito vasodilatador, o que acontece? Piora o baixo débito. Além disso, o próprio diurético. O diurético vai melhorar a congestão, mas por baixa volemia vai diminuir o débito também. E dessa forma vai piorar a situação de baixo débito. Então, na estenose aórtica, a gente usa como se fosse doses pediátricas, tudo pouquinho. Pouquinha vasodilatação, ou quase zero de vasodilatação, e pouquinho diurético. Não devo usar o nitrato, porque o nitrato é um vasodilatador importante, é um vasodilatador com ação rápida, e aí dessa forma piora a estenose aórtica, deixa mais sintomática. E inibidor da ECA, hidralazina, só quando eu tenho hipertensão arterial sistêmica concomitante à estenose aórtica. O tratamento cirúrgico ele é indicado para todos os pacientes sintomáticos ou com alteração desses mecanismos adaptativos, ou seja, já dilatação do VE, disfunção ventricular esquerda ou a área valvar crítica, menor que 1 centímetro quadrado. Além disso,
nós temos hoje em dia a valvoplastia por balão, né, transcatéter percutânea, naqueles pacientes que são alto risco cirúrgico. Então, nossa, o paciente alto risco cirúrgico vai ter muitas complicações e alta mortalidade no pós-operatório. Então, hoje em dia, a gente tem essa intervenção transcatéter da válvula aórtica percutânea, que é o TAV, a sigla em inglês, da intervenção transcatéter da válvula aórtica, e o estudo Partner, que foi um trial, um ensaio clínico randomizado, já tem o Partner 2, com resultados mostrando que uma nova bioprótese foi mais segura, já resultados de 3 anos de seguimento, mostrando que é um procedimento seguro, com menor chance de complicações, principalmente quando utilizando as biopróteses mais novas. Então, é um tratamento que deve ser pensado, até porque a maioria desses pacientes geralmente tem idade avançada e alto risco cirúrgico com alta mortalidade. Em termos de insuficiência aórtica, bom, como causas, eu já comentei, a reumática no nosso país tem que ser sempre pensada, tá? As degenerativas por calcificações, a gente deixa sempre os países desenvolvidos, mas no Brasil é a principal. Depois da reumática, para dar insuficiência aórtica, a gente tem que pensar nas doenças da aorta propriamente dita, ou seja, aneurisma de aorta, aneurisma do seio de Valsalva e dissecção de aorta, né, da própria artéria, da aorta. E lembrando que tudo que vai ter uma regurgitação, tal qual na insuficiência mitral, o átrio esquerdo gigante, aqui na insuficiência aórtica nós temos a dilatação ventricular esquerda, ou seja, um átrio esquerdo, um ventrículo esquerdo gigante. Então, a fisiopatologia da insuficiência aórtica é sempre regurgitativa. A insuficiência aórtica é uma doença insidiosa, lenta, que pode ficar assintomática por anos. Diferente da estenose aórtica. O paciente da estenose aórtica ele é sintomático rapidamente. O da insuficiência aórtica não. A gente brinca que a estenose aórtica vê a insuficiência aórtica jogando bola e vai ao enterro dela. Porque a insuficiência aórtica está assintomática, então quando percebe já é tarde demais. Bom, então é regurgitação, sobrecarga volumétrica do ventrículo esquerdo, hipertrofia secundária e dilatação. O sopro dessa forma é na fase de diástole, né? Então já acabou a sístole, a válvula tem que fechar para encher novamente. E é nesse momento que começa a regurgitação. Então é um sopro regurgitativo, aspirativo, sopro diastólico e dessa forma de alta frequência. Ele pode, então, abafar um pouco a B2, não tem nenhuma relação com a B1, mas é com a B2, abafando um pouco essa B2. É um sopro de alta frequência, então regurgitativo, protodiastólico, aspirativo, em que a gente pode auscultá-lo no foco aórtico acessório. O foco aórtico acessório, ele fica mais no terceiro espaço intercostal à direita, tá? E olha que interessante, quando eu tenho esse jato regurgitativo forte da aorta para o ventrículo, quando ele chega no ventrículo, ele pode bater, está próximo, então, a aorta, a válvula aórtica está próximo anatomicamente da válvula mitral. Então, como ele passa sob pressão regurgitativa em alta velocidade, ele pode fechar um pouco a válvula mitral, como se dando uma estenose mitral. E dessa forma ele dá o famoso sopro de Auschwitz, que é um sopro, então, mesodiastólico, como se fosse uma estenose mitral. Isso é muito pegadinha de prova, cai muito em prova, tá? Insuficiência aórtica, sopro mesodiastólico, auscultado no foco aórtico. Mas também ausculto um sopro mesodiastólico no foco mitral. Então, é o de Auschwitz. Lembrando que na aorta é sempre um sopro regurgitativo, tá? Quando vibra nesse anel mitral, dá esse sopro mais mesodiastólico, lembrando então que não é uma doença da válvula mitral e sim secundário, a insuficiência aórtica.
Além disso, a insuficiência aórtica, ela atinge muito a periferia com sinais, né? São sinais periféricos da insuficiência aórtica, cai muito em prova também. Tais quais o sinal de Miller, as pulsações da úvula, o de Quincke, que são as pulsações capilares vistas, né, sobre o lábio ou leito ungueal. O tiro de pistola, né, que são ruído, o pistol shot, que é um ruído cisto-diastólico, forte, ouvido sobre a artéria femoral, quando eu comprimo a artéria femoral e coloco o esteto para auscultar. O sinal de Musset, que é a cabeça fica balançando junto com o batimento cardíaco. E o pulso típico, então, da insuficiência aórtica é o pulso rápido, célere, então, por causa de volume, em martelo d'água ou de Corrigan, que é o grande volume ejetado, e a pressão arterial é divergente. Tá? Então, são características típicas, patognomônicas aí da insuficiência aórtica. O eletro, então, na insuficiência aórtica é sobrecarga ventricular esquerda. Percebam aqui já tanto hipertrofia quanto sobrecarga. Lá infra de ST em V5, V6 e parede lateral. S grande em V2 e V3. R grande em V5 e V6. A radiografia de tórax, então, é o aumento do ventrículo esquerdo, tá? E no cateterismo, olha, percebam, o catéter está na aorta. Só que quando está na aorta, está também enchendo o ventrículo por regurgitação, por fluxo regurgitativo. O tratamento, então, é o tratamento da insuficiência cardíaca, já que é um mecanismo adaptativo de hipertrofia, sobrecarga de VE e consequente dilatação de VE e disfunção ventricular esquerda. E o objetivo é prevenir a doença evolutiva de dilatação e consequência baixo débito. O cirúrgico, ele deve ser feito quando eu já tenho dilatação, baixo débito e sintomatologia, né, classe funcional maior que 2, da New York Heart Association. E eu tenho que lembrar que a insuficiência aórtica, quando é aguda, ela pode ser por doença da aorta, como eu falei, aneurisma de aorta ou dissecção aguda de aorta. Se for aguda, secundária a uma dissecção aguda de aorta, o tratamento não é para IAO. O tratamento é da dissecção aguda de aorta, com beta-bloqueador, nitroprusiato de sódio, que é o vasodilatador de escolha, e analgesia potente. Aqui, chamando a atenção, porque também cai muito em prova, os tipos de pulsos. Lembrem que, por exemplo, na estenose mitral, a estenose mitral ela altera mais o quê? É pulmão e coração direito. Então, o pulso arterial está normal na estenose mitral. Já a insuficiência mitral, por ela ter alterações a nível de ventrículo esquerdo, em termos de volume, ela também pode alterar pulso. E aí o pulso é o pulso bisferens, porque ele tem uma segunda onda, visto que tem mais volume na próxima sístole. A estenose aórtica, por ela alterar ventrículo também, vai alterar pulso. Por ser dificuldade de ejeção, é um pulso fino, parvos, tardos. E a insuficiência aórtica é o contrário, é um pulso com excesso de volume, então é um pulso célere, rápido, em martelo d'água, de Corrigan. Tá? Então é só a gente lembrar da fisiologia, fisiopatologia, para identificar melhor a doença em si, a valvopatia em si. Termos de medicações, então, no geral, sinais e sintomas congestivos, sempre diurético de alça, controle de frequência, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio digital, e quando já tem insuficiência cardíaca sintomática também, além das medicações clássicas, como os inibidores da ECA e os beta-bloqueadores. Bom, em relação à tricúspide e à pulmonar, a gente fala menos porque elas acometem menos também a prática clínica e a prova. Então, vamos ver as questões como caem. Questão nova aqui, ó. Um homem de 78 anos, agora de 2015, há 2 meses queixa-se de falta de ar, então dispneia, e é uma dispneia progressiva. Aos grandes esforços também sente queimação, ou seja, dor retroesternal. E sentiu tontura, escurecimento visual e quase desmaiou. Opa, está parecendo aí um baixo débito, não é? Bom, ele melhora quando deita, quando não faz esforço.
Para conseguir dormir, ele tem que levar a cabeceira. Então, isso é dispneia paroxística noturna e acorda cansado à noite, tendo que sentar para melhorar a respiração. Isso é ortopneia. Então, tem todos os sinais e sintomas congestivos. Ainda ele tem edema de membros inferiores. A pressão arterial está normal, 120/90, a frequência cardíaca está taquicárdico, as extremidades estão quentes, mas tem jugulares túrgidas e os pulsos carotídeos diminuídos. Nossa, parece que é alguma coisa que dificulta o débito. Pulso carotídeo diminuído é pulso tarvus parvus. A nível de ausculta pulmonar, eu tenho estertor crepitante, eu tenho congestão. A ausculta, as bulhas estão rítmicas. Eu tenho desdobramento da segunda bulha só na expiração. Tá? Bom, e B4? B4 em mesocárdio e foco mitral. Bom, além disso, eu ausculto um sopro sistólico paraesternal à direita, que é o foco aórtico acessório. Então, já sei que é uma doença da aorta aí. Então, já tudo foi direcionando uma doença da aorta com B4. Doença da aorta com B4, eu já poderia fechar o olho e pensar na estenose aórtica. Vamos continuar lendo. A ausculta refere-se, então, B4 é galope atrial. Então, tudo que é galope ventricular eu já corto. Galope atrial com estenose aórtica. Não tem por que ter com insuficiência tricúspide, ou seja, apesar de parecer complicada, é uma resposta fácil. Uma mulher de 43 anos, assintomática, realizou um exame periódico da empresa, muito comum, e nessa avaliação foi auscultado um sopro diastólico em foco mitral, 3 cruzes em 4 cruzes. Então, já é importante, né? Bom, 3 cruzes em 4 cruzes diastólico em foco mitral, eu tenho que pensar em estenose mitral, né, que é o comum desse sopro. Então, eu já marco ali no meu caderninho ao lado estenose mitral. Fui avaliar a radiografia de tórax e encontrou um índice cardiotorácico aumentado. Já é estranho que a estenose mitral geralmente dá aumento, é átrio esquerdo e não de VE. Bom, o ecocardiograma foi solicitado. E o ecocardiograma, então a propedêutica está adequada. Exame clínico, eletroradiografia de tórax e eco. O ecocardiograma tem prolapso da válvula mitral, né, incompetente. Então é um prolapso com insuficiência, com ruptura da cordoalha no folheto posterior, no diâmetro diastólico ventricular já aumentado e uma fração de ejeção já reduzida. Então, esse prolapso aí com a ruptura pelo jeito não é aguda, porque já tem dilatação de VE e fração de ejeção. Ah, agora eu entendi, porque não foi a estenose mitral que levou a essa dilatação do VE, foi a insuficiência mitral secundária ao prolapso. Bom, assinale agora a correta. O reparo valvar deve ser indicado mesmo com a paciente assintomática. Lembra, tratamento cirúrgico, paciente sintomático e ou dilatação de VE, disfunção ventricular. Então, ela não tem sintoma, mas ela tem dilatação de ventrículo esquerdo e disfunção. Realmente está correto. Vamos ver as outras. O prolapso associado à ruptura indica a troca. Não é que é o prolapso associado à ruptura. Só o prolapso pode indicar a troca quando tem insuficiência. Tá? E a ruptura leva à insuficiência. A etiologia provável é reumática. Não, já falou que é por prolapso, a etiologia do prolapso. Tá? Talvez a estenose pode ser reumática, mas agora o que ela tem é um prolapso. E a outra questão, o tratamento é conservador? Porque a paciente está assintomática, no entanto, ela já tem dilatação ventricular e disfunção ventricular, portanto, não é um tratamento conservador. Isso é só quando eu não tenho ainda dilatação. Portanto, é a resposta mais correta neste contexto. Um senhor de 59 anos procura atendimento devido à queixa de dispneia e dor torácica. Ao exame, frequência cardíaca normal, 64 batimentos por minuto, pressão arterial normal, 100/70, pulso carotídeo, tarvus e parvus. Então, são palavrinhas que têm que me chamar a atenção. Pulso, parvus, tarvus. Quando eu estou fazendo questão de valvopatia, eu tenho que pensar na estenose aórtica. Bom,
Ictus no quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda e propulsivo. Então, o ictus parece que está normal, ou seja, não tem dilatação ventricular esquerda. É isso que foi demonstrado. E eu ausculto um sopro. Que sopro? Sopro sistólico. Então, é na sístole. 4 cruzes em 6, na borda external esquerda, crescendo em decrescente, que é um sopro em diamante da estenose aórtica, auscultado, então, no foco aórtico acessório, com hipofonese da segunda bulha pelo componente A2, que está atrasado por causa da estenose aórtica. Qual é a causa dos seus sintomas? O sintoma de dispneia e dor torácica. Dor torácica provavelmente secundária à hipertrofia do VE, aumento, então, das fibras e não dilatação, porque o ictus está normal. Então, aqui já é uma resposta direta, estenose aórtica. Mas não daria, insuficiência aórtica dilata o VE, então o ictus ia estar desviado. Estenose mitral não altera o VE, mas não tem sopro sistólico. Insuficiência mitral pode ter sopro sistólico, mas geralmente, quando sintomática, já altera o VE. Então, estenose aórtica é a principal resposta. Ainda em 2015, percebam, a principal etiologia da insuficiência mitral é congênita, reumática, endocardite, degeneração mixomatose e isquêmica. Essa não tem dúvida. Reumática, lembre, nós estamos no Brasil, contexto nacional, sempre reumática, principal etiologia. Ainda em 2015, mostraram um eletrocardiograma. Vamos lá. 60 anos, síncope a 1 semana após esforço. Além disso, dor torácica relacionada a esforço há 2 meses. Ausculta, 3 tempos, B4, segunda bulha hipofonética, sopro sistólico, 3 cruzes em 4. Então, percebam, eletro com hipertrofia e sobrecarga de VE, angina, além disso, dispneia, sopro sistólico em foco aórtico acessório, com irradiação para carótidas, em foco aórtico também. Então, o que eu tenho que pensar? Sempre eu tenho que pensar na estenose aórtica. O eletro mostra isso, mostra doença do VE, então secundária à valvopatia da aorta. Então, o diagnóstico mais provável é uma estenose aórtica importante. Infarto, não tenho porquê, principalmente porque a dor, já tinha 2 meses aí de queixo, esforço induzida, não é uma dor em repouso aguda para eu pensar num quadro agudo. Insuficiência mitral isquêmica, então teria que ter ruptura da cordoalha, secundária isquemia num quadro agudo, também não, e aí eu teria insuficiência mitral, e não sinais de estenose aórtica. E CIA também não, principalmente já nessa idade, não tendo repercussão na infância, não teria por que ter nessa idade. Fica fácil a exclusão, e quando eu vou avaliando o que está me falando, pensando nas prováveis valvopatias. 2014, considere um paciente de 26 anos. Ele tem dispneia aos grandes esforços, edema de membros inferiores, bulha rítmicas. O sopro agora é proto é início, no início da diástole, 3 cruzes em 6. Audível no terceiro espaço intercostal, na borda external esquerda, que é do foco aórtico acessório. Bom, então, 26 anos, é muito jovem, então, para a gente pensar em causas degenerativas. Ele tem já congestão pulmonar, congestão sistêmica, e as bulhas são rítmicas com esse sopro diastólico. Toda vez que eu penso em sopro diastólico, se eu tenho alteração de VE, eu tenho que pensar em insuficiência aórtica. Se eu não tenho, eu penso primeiro em insuficiência mitral, em estenose mitral. Bom, continuando. Apresenta também, além do sopro diastólico, um outro sopro diastólico enruflar no quinto espaço externo intercostal esquerdo. Então, eu tenho 2 sopros aqui. Um diastólico, então de insuficiência mais aórtica, e o outro de insuficiência de estenose mitral. Opa, lembra que esse deve ser o de Austin-Flint na insuficiência aórtica, por causa da regurgitação, passando então próximo à válvula mitral, gera uma estenose mitral relativa e um sopro diastólico enruflar no foco mitral.
Os achados, então, são da insuficiência aórtica com sopro de Austin-Flint regurgitativo mitral. Então, cai em prova, percebam que isso a gente tem que guardar, essa dinâmica da fisiopatologia. Outra questão, em relação às próteses utilizadas no tratamento cirúrgico. Parece uma questão específica, mas prestem atenção, é fácil de responder. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Primeira, as próteses biológicas, em geral, têm baixa trombogenicidade, boa hemodinâmica, não apresentam ruído no pós-operatório, em decorrência de um fluxo apenas central e apresentam-se com baixa turbulência. Tudo é verdade, tem baixa trombogenicidade, por isso que a gente não anticoagula a prótese biológica. Então, primeira é verdadeira. Os homoenxertos são os mais utilizados por apresentarem menos taxas de complicação e podem ser utilizados em qualquer faixa etária com alto índice de recuperação. Não dá para você utilizar, a tentativa de utilizar a própria prótese, né, a própria válvula, é difícil. A maioria das vezes elas evoluem para as complicações. Então, as comissurotomias, em que eu só dou uma abertura, elas evoluem com insuficiência e realmente o único tratamento é a troca daquele aparato valvar doente. Então, essa está errada, falsa. A limitação do uso das próteses biológicas está relacionada à sua durabilidade, calcificação e necessidade de reoperação com aumento de risco cirúrgico. Correto. A durabilidade é em torno de 10 a 15 anos. As mecânicas de duplo folheto têm uma boa hemodinâmica, boa durabilidade, baixa incidência de fenômenos tromboembólicos, sendo então desnecessário esquema anticoagulante em longo prazo. Não dá. Se é mecânica, é corpo estranho, tem que usar anticoagulação falsa. E as próteses biológicas estão indicadas a pacientes jovens. Opa, quando eu penso que tem retroca, o jovem não é o melhor para retroca, né? Porque senão ele vai ter que passar por várias cirurgias. Então já chama atenção que está falsa. E aqueles impossibilitados de submeterem esquemas de anticoagulação. E as mecânicas estão indicadas a idosos. Não, a mecânica não precisa de troca. Então, para que eu vou colocar no idoso se a sobrevida dele já é menor? Então, essa está falsa, portanto, ficou a letra B, que é verdadeira, falsa, verdadeira e as outras duas falsas. A lesão valvar mais frequente associada a um quadro de hemoptise é... Bom, parem e pensem. Hemoptise é pressão alta em capilar pulmonar. Pressão alta em capilar pulmonar e hipertensão pulmonar geralmente é por valvopatia esquerda. A mitral dá mais doenças no pulmão do que a aórtica. Então, é para uma doença mitral. O que aumenta a pressão, geralmente, átrio esquerdo e pulmão, precocemente, é estenose mitral. Pelo raciocínio de fisiopatologia, e realmente é a correta. Percebam que as outras, a aórtica, elas já dão menos alterações pulmonares, porque elas já dão mais intraventriculares, esquerdas, e a tricúspide dá em coração direito. Então, parece difícil, mas não é. Então, dúvidas na área do aluno, eu respondo na próxima aula. Continuem assistindo, vamos nos atualizar dessas doenças, das valvopatias e outras questões.